dia, irmãos, irmãs. Agora sim. Está me ouvindo? Sim, tá bom. Vamos a considerar a palavra do Senhor antes de participar da ceia do Senhor, que é aquilo que tem nos convocado hoje, nessa manhã, especificamente é a ceia do Senhor, na mesa do Senhor. Então vamos considerar uma palavra aqui em João, livro de João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 25. 6, 25. João 6, 25. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus colocou o seu selo. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Vamos ler até aí. A ocasião, o contexto das palavras do Senhor que nós temos aqui, seguramente os irmãos já conhecem muito bem a passagem, onde fala de comer o pão da vida, comer a sua carne, beber seu sangue. Normalmente, quando nós lemos essas palavras, nós claramente associamos com a ceia do Senhor, com a mesa do Senhor, porque aí nós comemos o pão e bebemos o vinho, que são a carne dele, o corpo dele e o sangue dele. Mas o contexto aqui é muito interessante, porque quando o Senhor falou essas palavras, ele ainda não tinha estabelecido a mesa, nem a ceia. Então são palavras anteriores, aconteceram pelo menos um ano antes da última Páscoa. Alguns eruditos pensam que pode ser a penúltima Páscoa, que está aqui, e esse é o contexto. Vamos ler aí o capítulo 6, versículo, para entender o que o Senhor está falando. Capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. 6, 3. E a Páscoa estava próxima, a festa dos judeus. Esta é a segunda Páscoa que João menciona no seu Evangelho. Por que é importante? Porque esse é o contexto, a Páscoa. Quer dizer, tudo que vai ser descrito por João no capítulo 6 tem a ver com a Páscoa. O contexto, o trasfondo é a Páscoa judaica. A Páscoa estava aqui diz a Páscoa, mudou aqui. A Páscoa estava próxima. E então, nessa ocasião, o Senhor fez um grande milagre, um grande sinal. As pessoas estavam aí, uma multidão de pessoas seguiam ele, por causa dos milagres que ele fazia, as curas que ele fazia nos doentes. E então, por isso, muitas pessoas iam atrás de Jesus, multidões na Galileia. E, nessa ocasião, em algum lugar aberto, no relento, fora da cidade, longe da cidade, tinha uma multidão mais ou menos de uns 13 mil, 14 mil pessoas, considerando as crianças, seguindo Jesus. Imagina, uma quantidade enorme. E eles não tinham comida, porque, claro, imaginam o que significa alimentar essa quantidade enorme de pessoas. Então não tinham comida no momento, essas pessoas, e o Senhor teve compaixão delas e quis alimentar elas. Então aconteceu aquele grande milagre. Ele chama os discípulos e pergunta para eles: o que faremos para alimentar a essas pessoas? E eles: bom, não sei o que vamos fazer. Um deles disse: bom, não temos nada a fazer. Nem uma quantidade enorme de dinheiro bastaria. Seria suficiente para comprar pão e comida para essas pessoas. Não tem como fazer nada, fala um deles. O outro, com um pouco mais de fé, falou: bom, o que podemos fazer, não sei, mas temos aqui uns peixinhos, uns pãozinhos, mas é muito pouco. Deve alcançar para 3 ou 4 pessoas. Temos uma multidão. Mas, bom, é o que temos. E oferece isso. O Senhor diz:
fazei assentar eles fazem assentar a todas as pessoas. Lucas nos diz que foram em grupos de 50 em 50. E aí ele tomou o pão, o partiu, deu graças e passou para os discípulos. E os discípulos começaram a repartir o pão. E no momento em que eles repartiam o pão, multiplicou-se nas mãos deles. Um milagre impressionante. Imagina se você partindo o pão nunca acaba de acabar, quando parte, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, e ainda continua o pão na sua mão. O milagre aconteceu aí, nas mãos deles. Eu penso, se eu estivesse percebendo um milagre assim, ficaria apavorado, né? O pão multiplicando-se nas minhas mãos. Um milagre impressionante. As pessoas perceberam o milagre. Elas viram o que aconteceu. Então ficaram assustadas, e quando terminaram de comer e ajuntaram tudo o que sobrou em 12 cestas, não sei se é a palavra em português, cestas. 12 cestas cheias, cada uma delas por um dos apóstolos. Cada apóstolo conseguiu encher uma cesta de o que sobrou. E o que aconteceu então foi muito interessante. As pessoas olharam para Jesus e disseram: é isto que nós precisávamos. Esse é o rei que nós estamos buscando. O rei que multiplica a comida. Você imagina ter um presidente desses? Pega toda a comida e multiplica, e multiplica, e multiplica. Então, seria o melhor dos presidentes, dos reis. Então, eles olharam para o Senhor Jesus e falaram: essa é a pessoa que nós precisamos nesse momento. E foram procurar fazê-lo rei. Mas, claro, o Senhor não veio para ser um rei humano, multiplicador de comida. Imagina. E fugiu deles. E foi para o monte para orar. E não quis aceitar o que a multidão queria. E então se escondeu deles, subiu para o monte orar e enviou seus discípulos numa barca para cruzar o mar da Galileia e ir para Capernaum, do outro lado, porque eles estavam do outro lado do mar da Galileia. E então na ribeira oriental do mar da Galileia. E cruzaram para o ocidente, onde estava Capernaum. E aí você conhece a história, houve um grande milagre aí que não vamos pular por enquanto, só que eles cruzaram do outro lado. E então acontece o seguinte: a multidão que estava aí, ficaram dormindo aquela noite na ribeira oriental do mar, do lago, e quando eles acordaram, viram que Jesus não estava mais aí, e ficaram preocupadíssimos, porque a possibilidade de ter um rei que multiplicava a comida tinha sumido, e eles queriam esse rei, então foram atrás de Jesus. Mas foram atrás de Jesus pelas razões totalmente erradas. O que queriam eles? O que viram eles em Jesus? Uma possibilidade de suprir as suas necessidades materiais, físicas. Mas eles não conseguiram nem ver, nem enxergaram quem era realmente Jesus para eles. E foram atrás dele. E então, imagina o que é uma multidão cruzar o mar da Galileia. Eles não tinham como cruzar. Não tinham tantas barcas para cruzar o mar da Galileia. Então o que fizeram? Foram rodeando o mar da Galileia, caminhando. Uma multidão de pessoas caminhando para chegar até onde Jesus estava em Capernaum. Esse é o contexto. Então, por isso aí começa o texto. Capítulo 6, o versículo 25. E achando-o ao Senhor no outro lado do mar, lado ocidental, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Bom, chegaram lá buscando o Senhor, até Capernaum. A multidão. E, claro, eles fazem uma pergunta porque também estão um pouco assombrados. Como que você cruzou o mar? Nós não vimos você cruzar o mar. O que você fez para cruzar tão rápido do outro lado? Mas o Senhor não respondeu. Tinha acontecido um milagre. Os irmãos sabem que o Senhor, essa vez, caminhou sobre as águas para chegar até os discípulos, para cruzar o mar. Então, mas ele não responde isso. E responde com palavras muito enigmáticas, mas na verdade ele está respondendo a questão mais profunda, a necessidade mais profunda do coração deles. Vocês estão buscando-me pela comida, pelo alimento físico, material, o pão material. E ele diz: na verdade eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes. Quer dizer, não pelos sinais no sentido, não porque vocês entenderam o sinal, compreenderam o significado espiritual do sinal. O que vocês querem é apenas mais pão. É isso que vocês estão buscando, mais pão. As vantagens de estar comigo.
Porque eles estavam vendo em Jesus um fornecedor de pão. Entende? Claro, um fornecedor que sempre tinha pão para multiplicar. E por isso buscavam eles. Mas porque comestes do pão e vos saciastes. Questão material, física. Pelas vossas necessidades materiais, físicas. Que são muitas. Os seres humanos temos muitas necessidades físicas. O pão é uma das principais, porque é o alimento, a comida. Mas temos necessidade de casa, de proteção, de saúde, e tanta coisa que nós precisamos física, materialmente. Então, é muito fácil perder o sentido do nosso relacionamento com o Senhor, e isso acontece facilmente nas nossas vidas, e ver nele apenas um fornecedor, aquele que responde às nossas necessidades. Mas ele disse: trabalhai, não pela comida que perece. Porque, olha, eles tinham feito um grande esforço. Era admirável o esforço que eles fizeram de cruzar, caminhando do outro lado do mar, buscando Jesus. Trabalharam muito, mas pelos motivos errados, pelas razões erradas, apenas para conseguir de Jesus pão material. Então ele disse: esse tipo de trabalho não presta. Esse não é o trabalho que vocês precisam fazer, não é o esforço que vocês precisam fazer. Sim, vocês têm que se esforçar, mas não pela comida material. Esse não deve ser o foco das suas vidas. As coisas materiais são importantes, mas não devem ser um foco da vida humana. E então ele diz: mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus colocou o seu zelo. É a comida que eu posso dar. Claro, não é o pão que a comida que eu vim, pela qual eu vim ao mundo. Não é a comida que eu quero dar para vocês. Claro que ele pode nos dar pão material. Claro que ele pode suprir as nossas necessidades físicas. Ele tem poder para fazer isso e de fato faz. Porque a iniciativa de suprir a necessidade física deles, o pão, foi do Senhor. Porque ele teve compaixão deles. E ele sim tem compaixão de nós. E ele responde às nossas necessidades. Mas esse não é o propósito final dele para conosco. Ele quer nos suprir outra comida. Uma comida imensamente, infinitamente mais importante. E ele quer que nos desejemos essa comida. Busquemos essa comida. Trabalhemos por essa comida que ele nos pode dar. Esse deve ser o foco principal da nossa vida. Não as bênçãos materiais que ele nos pode dar. Que ele nos dá, de fato. Mas as bênçãos, vamos dizer assim, espirituais. A comida espiritual que ele trouxe para nos dar. Esse deve ser, diz o Senhor, o foco do nosso esforço e nosso trabalho. E por isso ele disse para eles: trabalhem por isso. Então eles claramente perguntam: bom, e o que podemos fazer para fazer isso? Qual que é o trabalho, ou as obras que nós podemos fazer, as obras de Deus? O que precisamos fazer? Que trabalho precisamos fazer? Que interessante a resposta, versículo 29. Talvez eles estavam pensando uma coisa muito esforçada, fazer uma coisa muito grandiosa, alguma coisa muito espetacular para atrair sobre eles as bênçãos de Deus, o que o Senhor quisesse dar para eles. Mas ele disse: olha, é muito simples. Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra, este é o trabalho que Deus pede de vocês. Uau, simples. Que creais naquele que ele enviou. Que creais naquele. Por que ele disse isso? Porque mesmo vendo Jesus e seguindo Jesus e procurando as coisas que Jesus tinha para eles materialmente, eles não acreditavam em Jesus. Não acreditavam no sentido que o Senhor queria e quer que nós acreditemos nele. A fé deles estava errada. O foco da fé deles estava errado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós podemos usar de uma fé errada. Porque a nossa fé está colocada no foco, num ponto errado do nosso relacionamento com o Senhor. Eles criam que o Senhor podia dar para eles pão material. Mas o Senhor pediu uma fé diferente deles. Um foco diferente. Que creais em mim. Não o que eu faço por vocês, não o que eu posso fazer por vocês, mas que creiam em mim, aquele que Deus enviou. Vamos ver o que significa, o que quer dizer o Senhor com isso. Eles
Olha, como com essas palavras o Senhor tocou no ponto central do problema deles. Porque no momento eles entenderam e falaram, peraí. Nós podemos crer que você pode nos providenciar pão, mas crer em você totalmente, colocar a nossa fé em você como aquele que Deus enviou, como o Filho, como Cristo de Deus, já isso é outra coisa, porque você está pedindo muita coisa de nós. E então disse, então que obra, que sinal você nos mostra para que nós acreditemos em você? Olha, interessante, porque o Senhor acabava de fazer um milagre impressionante, e eles pensaram, mas isso é muito pouco. Multiplicar os pães não é suficiente para nós acreditarmos. Nós precisamos mais. O que nós precisamos? Peraí. Moisés, ele não apenas nos deu pão uma vez. Moisés, durante 40 anos, deu pão todos os dias no maná. Você pode fazer isso? Nós cremos em Moisés porque ele nos deu o maná durante 40 anos, dia após dia, sem falhar. Você lembra disso? Todos os dias o povo de Israel acordava, levantava, saía no campo e aí estava o maná esperando por eles, o alimento diário deles. E isso é um milagre. Que obra você faz, assim, desse estilo, desse tipo, para nós acreditarmos em você? Olha o desafio enorme. Por isso, irmãos amados, entre aspas, se os irmãos querem estudar depois, vocês vão notar, se leem com cuidado, que entre o milagre da multiplicação dos pães e a explicação do milagre que estamos lendo aqui, acontece aquele milagre do Senhor caminhar sobre as águas e chegar até os discípulos. E salvar eles no meio da tempestade. Entrar na barca e levar eles para o outro lado do mar da Galileia. Esse milagre não tem explicação no Evangelho de João. Apenas aparece descrito entre o milagre dos pães e a explicação do milagre. Por quê? Porque João está nos dizendo de uma maneira muito irônica. Ele está usando de uma ironia, na verdade, muito fina, mas ironia, que o Senhor faz milagres impressionantes, apavorantes pelos seus, mas quando eles acreditam nele. Mas para aqueles que não acreditam nele, ele não faz. Ele não precisa demonstrar nada. Mas se você acreditar nele, você vai ver ele caminhar sobre as águas. Você viu a diferença? Os que amam Ele, os que creem nele, eles veem o Senhor Jesus caminhando até sobre as águas para salvar eles. Mas aqueles que não acreditam nele nunca verão nada. É isso que está acontecendo aqui. É por isso que João coloca esse milagre aí, no meio, para fazer a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem nele. Então, continua. Vou pular rápido por causa do tempo. O Senhor então diz, olha, esse pão que Moisés deu para vocês, o maná, esse não é o verdadeiro pão. Não é que isso seja falso. No Evangelho de João, entre aspas, verdadeiro não significa o contrário de falso. Significa a realidade em oposição àquilo que é o tipo ou a figura. Você entende? O pão de Moisés é um pão verdadeiro, mas é uma figura apenas um tipo da realidade. A realidade é o verdadeiro pão que Deus vos dá do céu. O pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão que vocês precisam. Falo assim, então, resumindo. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então eles perguntam, que bom, Senhor, então queremos esse pão todos os dias. Que pão? Ainda estavam pensando em pão material. E ele fala, muito bem, vocês querem esse pão? Simples, mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão verdadeiro. Novamente, olhem para mim. Acreditem em mim, creiam em mim, coloquem a sua vida, a sua confiança, todo o foco das suas vidas em mim. E então vocês terão o pão da vida. O pão verdadeiro, porque eu sou o pão verdadeiro. Eu sou o alimento que vocês precisam para ter não apenas uma vida que morre, porque os vossos pais comeram o maná no deserto, mas o que aconteceu com eles no final? Todos eles morreram. Porque o alimento físico apenas nos sustenta por um tempo e depois todos nós morremos. Esse não é o alimento que eu trouxe para vocês. O alimento que eu trouxe sou eu.
Eu sou o pão da vida, e esse pão é o pão que dá vida eterna. Uma vida que não pode morrer mais. Vida eterna, vida que vem do céu, vida divina. A vida que Ele traz, que Ele imparte. Por isso Ele é o verdadeiro pão, porque nele está a vida, Ele nos dá a vida eterna se nós comemos dele. Muito bem, vamos continuar. Os judeus, claro, acharam que isso era muito estranho, porque uma das características do Evangelho de João é que as pessoas falam com Jesus e parecem falar em níveis, em dimensões diferentes, sempre. As pessoas falam numa dimensão puramente terrenal, material, humana, física, e o Senhor sempre fala numa dimensão celestial. E o contraste é sempre muito grande. Você lembra da conversação com Nicodemo? O Senhor falava uma coisa e Nicodemo entendia outra. A mulher samaritana, o Senhor falava uma coisa, a mulher entendia outra. Agora, a mesma coisa. O Senhor está falando uma coisa e eles entendem outra. Porque a condição humana, caída, afastada de Deus, é assim. Nós não conseguimos entender as coisas espirituais. Então o Senhor falava desse pão e eles pensaram, como é isso que ele... Nós não entendemos o que ele quer dizer com que ele é o pão. Como vai ser ele um pão? Estão pensando materialmente. Como que ele é o pão? Então Jesus diz, veja o versículo 43. Respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Estão escritos nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o que ele disse é muito simples. Nós não podemos saber quem é Jesus, conhecer realmente Jesus, se o Pai não nos revelar quem é Jesus. Isso é um dos ensinos principais do Evangelho de João. No capítulo 3, quando fala com Nicodemos, é o mesmo. Lembra, Nicodemos vem para ele falando, nós sabemos. Nós chegamos a essa conclusão estudando, nós, os rabinhos, os mestres de Israel, um grupo. Chegamos à conclusão que você tem que ter vindo de Deus. E, com certeza, Nicodemos achava que o Senhor tinha que aplaudir ele. Que bom, Nicodemos, você chegou. Porque também eles eram a autoridade em Israel, autoridade. Então, se eles achavam que uma coisa era certa, então, era certa. O Senhor fala, não, Nicodemo. Você não pode entender, ver quem sou eu realmente, porque ver é entender, no Evangelho de João, ver é entender. Se você não pode saber, entender quem sou eu, se não for nascido de novo, do alto, de Deus. Se Deus não revelar para você quem sou eu, você não pode saber quem sou eu. E por isso ele diz para eles, vocês não sabem quem sou eu, porque vocês não têm a revelação do Pai sobre quem sou eu. Então ele está dizendo que para conhecermos Ele, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, e abra o nosso entendimento, e nós possamos ver, e isso realmente entender quem é Ele para crer nele. Mas agora, vamos passar um pouco mais para frente. Então ele continua, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O pão material. Esse é o pão que desce do céu para que comam dele e não morram. Um pão que dá vida eterna, que termina com o poder da morte sobre nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E então, quando ele disse isto, para os judeus se tornou totalmente confuso, os que estavam escutando ele. Porque, lembra que os irmãos que estiveram ontem aqui, lembram que nós falamos que João enfatiza muito a questão do verbo se fez carne? Não apenas homem, mas carne, homem físico, material, biológico. E então o Senhor está falando aqui de comer a sua carne. Outra vez, claro, ele está usando a carne como a sua humanidade. Aqui é comer a sua humanidade, aceitar a sua humanidade. Receber tudo o que está, a glória de Deus, o verbo de Deus encarnado, receber Ele na sua carne. Comer aqui é crer nele, mas aceitar totalmente, acreditar totalmente nele, na sua carne. E
Eles acham, claro, que o Senhor está falando literalmente deles comerem a sua carne, o qual, logicamente, é impossível. Mas lembre que eles estão ainda num plano muito material de compreensão. Então, eles dizem, como que este pode nos dar de comer a sua carne? Isso não tem sentido. Então, Jesus disse, versículo 53, Jesus lhes disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Depois destas palavras, os que estavam escutando acharam tão duras, tão terríveis as palavras do Senhor, que foram embora. E desde esse momento, muitos deixaram de segui-lo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor falou de comer a sua carne e beber seu sangue, ele tocou num dos pontos mais sensíveis do judaísmo, a proibição de beber sangue. Você sabe que para o judeu, beber sangue era uma abominação. Estava proibido lá desde o tempo de Noé. Lembra quando Noé desceu da arca? E o Senhor disse, de todos os animais podem comer, mas não beberão o seu sangue. Se vocês beberdes o sangue de algum animal, eu demandarei, exigirei o sangue das vossas mãos. Então, estava totalmente proibido beber sangue. Então, o Senhor falando de beber o seu sangue, ficou... é demais, pensaram. Isto aqui é demais. Como vamos sermos discípulos de um mestre que fala de beber seu sangue? Se beber o sangue de algum animal, do que seja, é proibido. Mas por que razão estava proibido beber o sangue? Você já pensou nisso? Por que Deus proibiu comer ou beber o sangue? Qual que é a razão dessa proibição? Porque o sangue é a vida de um animal ou de um ser vivo. E, portanto, a vida só pertence a Deus. Então, o sangue tinha que ser derramado para Deus. Você podia comer a carne, mas não beber o sangue, porque o sangue é a vida que pertence a somente Deus. E somente Deus pode tirar, ou exigir, ou demandar a vida de qualquer ser vivo. Porque a vida pertence a Ele. Ele é o dador da vida. E também é Ele quem tira a vida para Ele mesmo. Por isso, nos sacrifícios, o sangue tinha que ser derramado. Porque o sangue significava que a vida desse animal era para Deus, pertencia a Deus. E nós não temos direito sobre a vida de qualquer ser vivo, porque a vida dos seres vivos não é nossa. Nós não dimos, não otorgamos a vida aos seres vivos, é Deus. E, portanto, só Deus pode exigir a vida. Mas como contexto é a Páscoa, o Senhor está falando do seguinte. Você lembra o que aconteceu lá no Egito? Quando eles saíram da escravidão de Egito, que tipifica a escravidão do pecado e da morte, e dos poderes das trevas no faraó. Quando eles saíram nessa noite, a noite da Páscoa, o 14 dia do mês de Nissan, o Senhor falou, vocês tomarão um cordeiro. E então sacrificarão um cordeiro na tarde, entre as 3 e as 5 da tarde, mais ou menos. Deveria ser sacrificado o cordeiro. E então vão separar o sangue do cordeiro, da carne do cordeiro, e nessa separação vão tomar esse sangue e vão colocar nos marcos das portas das suas casas. Todos vocês vão pintar os marcos das suas portas com aquele sangue. Porque esta noite eu passarei pela terra de Egito. O que vai passar? O anjo da justiça, da ira de Deus, pela terra de Egito, trazendo o juízo de Deus. E então, eu passarei. E quando eu passar, e isso significa Páscoa, passar, a passagem do Senhor. Quando eu passar pela terra de Egito, eu passarei e verei. E quando eu veja o sangue sobre os marcos das portas, eu vou passar de longe. E não entrarei. E então perdoarei a vida dos primogênitos que estejam dentro dessa casa. Mas em toda casa onde não houver sangue, eu entrarei e tirarei a vida dos primogênitos. Desde o primogênito do faraó até o primogênito dos animais. Todos os primogênitos eu tirarei a vida, porque a vida é de Deus. E Ele tem poder total sobre a vida de todos os seres.
Mas veja que interessante. Quantos dos que estão aqui são primogênitos, entre aspas? Quantos são primogênitos? Então, todos vocês teriam morrido na terra de Egito, se não fossem cobertos pelo sangue. Está vendo o que era? Era assim. Então, aquela noite o anjo passou. E o sangue estava aí para fazer. Presta atenção aqui. Qual que é o propósito do sangue derramado, colocado sobre os marcos das portas? O que significa isso? O sangue está colocado aí para fazer propiciação. Propiciação pelos primogênitos. Sabe o que significa a palavra propiciação? Muito importante na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo. Você lembra como se chama a coberta que estava sobre a arca? O propiciatório. Quando Deus mandou fazer a arca, falou, vão fazer uma coberta de ouro, cobertas de 1 metro por 1,5 metros, vão cobrir a arca, e essa arca de ouro puro será chamada de propiciatório. E eu descerei sobre esse propiciatório, a glória de Deus descerá, e eu me assentarei, literalmente como se fosse um trono, sobre esse propiciatório, e daí falarei com Moisés e com o povo. Por quê? Porque o propiciar, sabe o que significa? Afastar a ira. Esse é o significado da palavra propiciar. Afastar a ira. A ira santa, justa de Deus pelo pecado. O sangue tem o poder de afastar a ira. Então, quando o anjo da justiça, da ira de Deus, passou pelo Egito para tirar a vida dos primogênitos, ele viu o sangue e passou de longe. A ira de Deus foi afastada. Que maravilha, irmãos amados. É por isso que Deus fala desse propiciatório, porque o propiciatório significa que a ira dele foi afastada. A ira justa pelo pecado foi afastada. E então ele pode descer para ter comunhão conosco. Porque alguém fez propiciação, porque o sangue foi colocado no propiciatório para ele vir a ter comunhão conosco. E não trazer morte para as nossas vidas. Que maravilha. Esse é o significado do sangue. Mas o carne, essa noite, eles deviam tomar o cordeiro e comer inteiro. Inteiro. Eles tinham que comer o cordeiro inteiro. Não podia ficar nada do cordeiro. E se eram muito poucos, deviam convidar outra família para entre todos comerem o cordeiro. E essa noite eles deviam comer depressa, apressadamente. Com o cajado na mão, com o cinto aqui amarrado, prontos para saírem, porque essa noite eles sairiam para sempre da escravidão do Egito. É isso que fez Cristo por todos nós. Ele nos tirou do poder da morte, do pecado, porque seu sangue foi derramado e colocado não no propiciatório aqui na terra, mas no propiciatório nos céus, e afastou para sempre a ira de Deus de nós. Mas o que significa o carne? A carne dele aí. Eles tinham que comer esse cordeiro, comer e logo sair. Por quê? Porque eles precisavam fazer uma longa jornada até chegar lá no Monte Sinaí para fazer uma aliança com Deus. Cruzar aquele mar vermelho, fugindo dos egípcios que iriam por trás dele. E eles fugiram mesmo, e correram até chegar lá no mar, e o Senhor abriu o mar para eles, eles cruzaram no mar, e os egípcios foram afogados naquele mar. E então eles, para sempre, foram libertados da escravidão e do poder do Egito. O carne, que significa? Alimento para a jornada. Alimento, força, comida para a jornada, para a caminhada que vem para frente. Você entende? E isso é Cristo para nós. Ele não apenas a nossa salvação. Ele não apenas nos liberta da ira de Deus, nos salva da ira, afasta a ira, é propiciação pela ira de Deus e tira o castigo e a condenação das nossas vidas, mas também Ele é o alimento, a comida para a jornada de toda a nossa vida. Por isso ele diz: vocês precisam comer o meu carne e beber, comer a minha carne e beber o meu sangue. E então vocês terão vida em vós mesmos. Assim como o alimento físico traz vida para os nossos corpos, assim quando nós comemos de Cristo, nós trazemos vida
espiritual, vida eterna, que se incorpora em nós e nos fortalece espiritualmente, e nós crescemos pela vida dele em nós, e essa vida é eterna. Essa é a verdadeira comida que vocês precisam, o verdadeiro alimento que vocês precisam. Irmãos amados, uma última coisa. No texto que nós temos na tradução diz: aquele que come minha carne e aquele que bebe o meu sangue. Mas no grego é um tempo contínuo e literalmente deve ser traduzido: aquele que está bebendo o meu sangue e comendo a minha carne tem vida eterna. Nos fala de um processo contínuo. Assim como os judeus todos os dias acordavam, levantavam e iam procurar o maná, assim nós todos os dias precisamos ir para comer da sua carne. E isso que significa? Conhecer Ele mais e mais e mais cada dia. Alimentar-nos dele, da sua carne, da sua humanidade bendita, dos fatos da sua vida bendita nesse mundo, da sua encarnação, das suas palavras, de tudo que ele fez. Isso é comer dele todos os dias. Quando nós fazemos isso, a vida que está nele vem a ser também a nossa vida e se torna a vida que nós vivemos. Porque aquele que come minha carne e aquele que bebe o meu sangue, assim como eu vivo por meio da vida do meu Pai, ele também vivirá por mim. Bendito seja o Senhor. Bom, é isso que nós lembramos hoje, quando comemos do pão e bebemos do vinho. O Senhor nos conceda esses olhos abertos pelo Espírito Santo para ver quem Ele é, para crer nele e para comer dele constantemente. Amém.